Olá, bom dia, 9h33. Que bom que a gente começa a semana juntos nessa missão de trazer informações a serviço da vida e da esperança. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. E a gente começa mostrando para você imagens da capital paulista, manhã de sol entre nuvens, mas o dia tem predomínio de sol e não há previsão de chuva. As imagens aí são da Avenida Doutor Ricardo Jafé, perto do Ipiranga, zona sul da capital, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Entre os assuntos de hoje, Papa incentiva a propagação da palavra de Deus no ambiente digital. Durante o Jubileu dos Pobres, Santo Padre celebra a missa e almoça com os mais necessitados. Procura por ensino técnico cresce em São Paulo e a repercussão após a redução de tarifas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Papa Leão XIV reforçou hoje a necessidade de garantir que todos tenham acesso fácil à Sagrada Escritura, mas manifestou preocupação pela forma como a Bíblia é propagada no ambiente digital. Também hoje, pela manhã, o Santo Padre enviou mensagem aos participantes de um encontro promovido pela Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores. O Papa participou de um evento promovido pelo Comitê Diretivo da Federação Bíblica Católica, instituição que reúne associações católicas de animação bíblica pelo mundo, fundada em 1969 pelo Papa Paulo VI. Em seu discurso, destacou a importância de garantir a todos os fiéis um fácil acesso à Sagrada Escritura e reforçou que as traduções da Bíblia continuam a ser indispensáveis. No entanto, o Santo Padre alertou que hoje as novas gerações habitam novos ambientes digitais, onde a palavra de Deus muitas vezes é ofuscada, ou o Evangelho é distorcido por interesses particulares. Nesse contexto, o Santo Padre questiona: o que significa acesso patente à Sagrada Escritura em nosso tempo? Como podemos facilitar esse encontro para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus ou cujas culturas permanecem intocadas pelo Evangelho? Com essas questões, Leão XIV inspirou os membros da Federação Bíblica Católica a buscar novas formas de divulgação da Bíblia. Ainda pela manhã, o Pontífice enviou mensagem aos participantes do encontro Construir Comunidade que Protegem a Dignidade, realizado pela Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores. O Papa recordou que a dignidade é uma dádiva de Deus, que criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Leão XIV agradeceu os presentes pela partilha de experiências e incentivou cada um a prevenir todas as formas de abuso, a prestar contas com verdade e humildade dos esforços de proteção que estão sendo realizados. Finalizou dizendo que onde a justiça é praticada com misericórdia, as feridas se transformam em oportunidades de graça. E ontem, no Jubileu dos Pobres, o Papa Leão XIV presidiu missa solene e almoçou com os mais necessitados. Danúbia Gleiser. Foi um final de semana movimentado com várias atividades do Jubileu dos Pobres, que se encerrou ontem, no 9º Dia Mundial dos Pobres. O Papa Leão XIV presidiu a missa solene de encerramento deste evento jubilar. Cerca de 6.000 fiéis participaram da celebração dentro da Basílica Vaticana, que ficou pequena, por isso muitos tiveram que acompanhar pelos telões aqui da Praça São Pedro. Aos que não conseguiram entrar na Basílica para a missa, o Santo Padre fez questão de saudá-los antes da celebração. Agradeceu a todos pela presença, pedindo que participassem da missa através dos telões, com muito amor, muita fé, sabendo que estamos todos unidos em Cristo, disse ele. Já dentro da Basílica, o Santo Padre, em sua homilia, falou das pobrezas materiais que oprimem o mundo e também das inúmeras situações morais e espirituais que muitas vezes afetam, sobretudo, os mais jovens. Alertou sobre o drama da solidão que eles sofrem e orientou que é uma cultura da atenção que devemos desenvolver justamente para quebrar o muro do isolamento. Falou também do estado de impotência que atinge a todos. Em primeiro lugar, pelos cenários de guerra que infelizmente estão presentes em várias regiões do mundo e que a globalização dessa impotência nasce de uma mentira, a crença de que a história sempre foi assim e não pode mudar.
Com isso, o Papa enfatizou que, de modo diverso, o Evangelho nos diz que é precisamente nas grandes perturbações da história que o Senhor vem nos salvar. Esorto perciò i capi degli stati. Exorto, portanto, os chefes de Estado e os responsáveis das nações a ouvirem o clamor dos mais pobres. Não poderá haver paz sem justiça, e os pobres nos recordam isso de muitas maneiras com a sua migração, bem como com o seu grito, muitas vezes abafado pelo mito do bem-estar e do progresso, que não tem todos em conta e que, em vez disso, esquece muitas criaturas, abandonando-as ao seu destino, alertou o Papa. Ao final, convidou a todos, nesse Jubileu dos Pobres, a se deixarem inspirar pelo testemunho dos santos e das santas que serviram Cristo nos mais necessitados e o seguiram no caminho da pequenez e do despojamento. Em particular, São Bento José Labre, que com a sua vida tem as características para ser o padroeiro de todos os pobres sem abrigo, disse Leão XIV. No início da tarde, em Roma, o Santo Padre almoçou com 1.300 pessoas em situação de vulnerabilidade e pobreza na Sala Paulo VI, uma experiência que este brasileiro que comeu com o Papa vai guardar para sempre na memória. A proximidade de ter o Papa, de almoçar com o Papa, né, de estar no Vaticano, né, pela questão de que anos atrás eu não vivia essa perspectiva de vida, né, que eu era ex-dependente químico de cocaína durante 13 anos, né, e agradeço à comunidade Shalom por ter me resgatado. Então, para mim foi uma experiência única, ainda é um sonho que ainda não caiu a ficha ainda. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. E após celebrar a missa do Jubileu dos Pobres, o Papa Leão XIV rezou a oração mariana do Ângelus diante de milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro. Leão XIV comentou o evangelho deste domingo, no qual somos convidados a refletir sobre as tribulações da história e o fim das coisas. Antes de mais nada, disse o pontífice, Jesus convida a não nos deixarmos vencer pelo medo com essas palavras. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. O Papa ressaltou que o apelo de Jesus é muito atual, pois, infelizmente, recebemos todos os dias notícias de conflitos, calamidades e perseguições que nos atormentam, mas destacou que as palavras de Cristo anunciam que a agressão do mal não pode destruir a esperança daqueles que confiam nele. O Santo Padre ainda destacou que a perseguição não acontece somente com armas ou maus tratos, mas por meio da mentira e da manipulação ideológica. Após o Ângelus, o pontífice voltou a pedir uma paz justa e estável na Ucrânia e assegurou proximidade à população que sofre. E ainda ofereceu orações às vítimas do acidente rodoviário no Peru, ocorrido na semana passada, quando 37 pessoas perderam a vida. Agora nós vamos a Brasília saber da repercussão no governo após a redução das tarifas pelos Estados Unidos. O Francisco Coelho fala para a gente desse assunto e também da prova do Enem. Francisco. Sidney, os Estados Unidos reduziram em 10% as tarifas de importação de mais de 200 produtos brasileiros, entre eles o café, a carne bovina, o açaí, a banana e a manga. A redução foi na chamada tarifa de reciprocidade, mas mesmo assim as taxas punitivas de 40% impostas em julho permaneceram, deixando os produtos brasileiros menos competitivos no mercado internacional. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a redução como um avanço, mas disse que o Brasil vai seguir com as negociações para zerar grande parte das taxas determinadas sobre os produtos brasileiros. E o INEP divulgou um balanço dos 2 dias de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 70% dos quase 5 milhões de inscritos compareceram às 2 etapas da prova. A abstenção total foi de 27%. O gabarito oficial da prova de ontem será divulgado na próxima quinta-feira e o resultado final em janeiro de 2026. Os estudantes que faltaram podem solicitar a reaplicação com a apresentação de uma justificativa no site do participante. A nova prova será em dezembro. O ministro da Educação, Camilo Santana, fez um balanço da prova ao final do dia. Dizer que
tivemos apenas algumas situações pontuais, questão de energia, que todos terão direitos à falta de energia em algumas localidades, algumas escolas e alguns fatores externos, né, à escola durante o dia de hoje, mas todos que se sentirem prejudicados terão o direito de fazer a reaplicação, né, no dia 16 e 17 de dezembro. Lembrando que a solicitação de reaplicação vai a partir de amanhã, de 17 a 21 de novembro, é a solicitação de reaplicação, inclusive aquelas pessoas que se sentiram prejudicadas lá no Paraná no domingo passado. Também estão consolidando ainda os dados, mais estável, praticamente permanecendo aí a 70% dos 2 dias aproximadamente de presença no Enem, desse ano de 2025, mais ou menos o mesmo percentual de 2024. Voltamos aos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. A seguir, cresce a procura por ensino técnico no estado de São Paulo. E você vai saber como foi o acampamento da Fraternidade São João Paulo II na Canção Nova. A gente volta em instantes. Estamos de volta para falar de educação. São Paulo projeta uma expansão do ensino técnico com 200 mil vagas no ano que vem. O número de interessados nesse tipo de curso também cresceu. As informações com Aline Mércio. Exatamente, Sidney. Para entender um pouquinho mais sobre a importância do ensino médio técnico para os alunos, a gente conversa agora com o superintendente da ETEC Getúlio Vargas, aqui do Ipiranga, Cristiano Pereira da Silva. Cristiano, qual que é a importância do ensino médio técnico? A importância é que o aluno ele consegue entrar mais rápido no mercado de trabalho, porque ele já tem um conhecimento com o dia a dia, da área profissional que ele quer atuar, e isso acaba facilitando tanto para estágios, também como menor aprendiz, e futuramente, quando ele sair da escola, para outras vagas no mercado de trabalho. Isso acaba encurtando a atividade dele. Agora o governo aumentou essas vagas aí para o ano que vem. Você já via o interesse aumentando também dos alunos de cursarem o ensino médio técnico? Sim, nós já percebemos isso, até por conta de uma demanda do mercado de trabalho, por estar precisando de novos jovens, né, para atuarem no mercado de trabalho, para as atividades que cada vez mais estão se tornando presentes no dia deles, como edificações, a cidade de São Paulo, principalmente aqui na nossa região, nós percebemos um crescimento, né, dessa área, e outras também que teve uma grande demanda, que foi a área de direito, de serviços jurídicos, administração. A escola é muito conhecida também pela área industrial, mecânica, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, enfim, são várias áreas que hoje, pelo menos aqui a unidade da ETEC Getúlio Vargas, nós conseguimos atender a comunidade como um todo. E esses alunos têm muita facilidade para conseguir um estágio, né? Sim, porque como a proposta é articular as disciplinas do ensino médio, matemática, física, biologia, enfim, com as disciplinas da área técnica, o aluno sai muito mais preparado. Então, ele chega nas empresas falando a linguagem daquilo que a empresa espera. Então, isso acaba facilitando muito a inserção dele no mercado de trabalho. Muito obrigada, Cristiano. E a gente está fazendo uma reportagem sobre isso também, sobre esse assunto, para o Canção Nova Notícias, às 18h45 da noite. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. A semana começa com temporais no centro-sul do país. Perigo para chuva volumosa e ventania entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Acompanhe a previsão do tempo para a sua região. No sul, tem pancadas de chuva na metade norte gaúcha. Em Santa Catarina e no Paraná, chove com intensidade e há risco de temporais em alguns pontos. Para o sudeste, tem possibilidade de pancadas de chuva com risco de temporais em São Paulo, seguidas de trovoadas em alguns pontos do oeste e sul do estado. Chove também no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, assim como no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No centro-oeste, instabilidades em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde há risco de temporais e trovoadas.
Já no norte, as chuvas diminuem no leste da região. Pode ter pancadas no sul e sudoeste do Pará e em Rondônia. No restante do estado paraense, no Tocantins, Amapá e Roraima, o tempo segue firme. E no nordeste, as chuvas devem continuar ocorrendo no litoral baiano, de forma fraca e isolada. Tempo firme nas demais áreas da região. Todos os anos, no terceiro domingo do Advento, a Igreja no Brasil realiza a campanha para evangelização e reflete sobre uma temática específica. A iniciativa foi criada em 1998 e mobiliza católicos pelo país. Em 2025, o tema será Hoje é preciso que eu fique em sua casa, retirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Um dos objetivos da ação, criada em 1998, é refletir sobre o que a celebração do Natal representa. Se nós ficarmos no Natal comercial, expresso aqui pela árvore de Natal e pela guirlanda, nós não conseguiremos abrir as nossas casas e os nossos corações ao Salvador que vem para ficar, que vem para permanecer. Portanto, abramos nossas casas, abramos nossos corações a Cristo e aos irmãos, fazendo de nossas casas verdadeiras igrejas domésticas. Outra proposta da campanha é mobilizar os católicos a assumir a responsabilidade de participar na sustentação das atividades pastorais. Por isso, dias 13 e 14 de dezembro, será realizada uma coleta em dinheiro nas missas e celebrações. 45% dos recursos vão para a própria diocese, 20% para os regionais da CNBB e 35% são encaminhados para a CNBB nacional. Bispos e cardeais presentes na COP30 realizaram na manhã desse domingo uma celebração eucarística que fez parte da agenda oficial da Igreja na Conferência do Clima. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém, no Pará, cidade-sede da COP30. Na cerimônia, foi reforçado o compromisso com a defesa da Casa Comum, conforme a orientação da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A missa foi presidida pelo cardeal Felipe Neri Ferrão, arcebispo de Goa e Damão e patriarca das Índias Orientais. Autoridades eclesiais de diversas regiões do Brasil e de outros países estiveram presentes. Também na manhã de ontem, houve a conclusão das atividades do Polo Juventude na COP30, com a celebração eucarística e o envio dos jovens, feitos pelo bispo da Diocese de Macapá, no Pará, Dom Antônio de Assis. O acampamento da Fraternidade São João Paulo II movimentou a sede da comunidade Canção Nova neste fim de semana. Os detalhes com Emerson Tersigni. Notícias, edição da manhã. Estamos aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. Acabou o acampamento da Fraternidade São João Paulo II. Foram 3 dias abençoados, plenos da presença de Deus, com uma participação expressiva de muita gente, gente de todas as idades, mas na realidade os jovens também marcaram muita presença aqui na Canção Nova nesses últimos dias. Eu estou aqui ao lado do irmão Samuel, que vai falar um pouquinho pra gente. Meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Foi uma bênção, eu imagino, o acampamento. Qual é a dica para que esse fogo jamais se apague? O que você pode falar para a juventude e para todo mundo que nos acompanha nesse momento? Em primeiro lugar, o acampamento foi maravilhoso, né? Aqui na Canção Nova é sempre muito surpreendente, não é? Nós sempre colocamos uma expectativa e Deus supera infinitamente as nossas expectativas, tanto que ano que vem nós já vamos para o centro de evangelização, porque já não cabe aqui da quantidade de gente. A minha dica para quem quer permanecer nesse fogo, nesse amor, é entender que o amor de Jesus não é uma experiência de um final de semana. O amor de Jesus não é uma experiência onde Cristo vem, entra na nossa casa, bagunça para depois ir embora. Jesus, ele quer entrar e quer fazer morada. Então, que entendam que Jesus, na verdade, quer ser o nosso grande amigo, amigo para todas as horas, aquele que nós encontramos todos os dias, que nós conversamos todos os dias. Não pode ser um final de semana só com Jesus. Deve ser uma vida gasta com Jesus. E a vida gasta com Jesus traz isso, traz alegria, traz suor, traz voz cansada, mas é extremamente satisfatório. Você que está me ouvindo nesse momento, entregue tua vida para Jesus. Faz 15 anos que eu entreguei a minha e eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Eu tenho certeza que você vai ser realizado assim como eu.
Amém, irmão. Obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Bem-vindo sempre. Lembrando que ano que vem tem mais no Centro de Evangelização, no fim de agosto. Você vai ficar sabendo ao longo do tempo mais detalhes sobre este acampamento da Fraternidade aqui na Canção Nova. E a reportagem completa deste acampamento às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Volto com vocês aí no estúdio. A edição de hoje fica por aqui. Acesse nosso site e confira outras informações logo mais às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia. A gente sai com imagens de São Paulo. Bom começo de semana e até amanhã.